que vai ser muito bacana. Já convidei aqui a Cris. Ela já tá me entrando. Oi! Tudo bem? Super Tudo loira. bom, Gi? E você, Tudo lindona? ótimo. Que bom. Comecei falando que a gente vai falar de um tema super legal que é Feng Shui. Pois E o é. mais legal que é falar do Feng Shui é que numa outra live anterior que a gente teve, a gente falou sobre neuroarquitetura. E o Lori até citou, que acho que é por isso que a gente teve tantas perguntas também, que o Feng Shui é um dos aliados da neuroarquitetura. Então, isso é muito Sim, legal. Então, a gente vai com poder certeza. falar aí de um pouquinho das técnicas, dessa técnica do Feng Shui. Delícia. Muito bom, Gi. Muito bom. Prazer estar aqui. Primeiro, obrigada do Eu que convite e da agradeço. confiança, né? Eu Muito que super feliz. te agradeço por ter aceito. Imagina, um prazer. Ainda mais para você, né? Essa loja Cris, linda, maravilhosa. tá ficando maravilhosa. Nossa, Cada hora tá chegando sempre, coisa nova. sempre. Ô, Cris, Sim, a gente recebeu muitas perguntinhas. Teve uma pessoa adoro. aqui que eu acho que ela não entrou ainda, que foi a Natália, que, gente, foi a pessoa que mais mandou pergunta. A Nath. Que bom. É, Adoro, adoro. muito Perguntadores. legal. Eu acho que a gente pode começar, enquanto as pessoas vão entrando, você Sim. podia falar um pouquinho da Cris nesse mundo do Feng Shui, né? Ah, vamos Contar lá, quem é então. você. Sim. Bom, eu sou uma estudiosa, né, de tudo que soma para que um espaço tenha uma energia boa, saudável, digamos assim, perfeita, né, dentro da medida do possível. Então, eu fui uma acumuladora de cursos. Eu faço Feng Shui com cristais, é minha especialidade, né? Já estudei as outras escolas, mas me identifiquei nessa, que depois a gente vai entrar nesse assunto que eu vou Uhum. explicar. Faço geobiologia, radiestesia, reiki, florais. Então, assim, é uma mistura de tudo que eu fui sentindo que podia agregar para entregar um ambiente onde a pessoa possa ter uma vida fluida, né? Isso já vem há 20 anos já. Eu fui criada numa família de... Tudo a gente benzia, tudo a gente tinha uma simpatia Bem para na época dos fazer. nossos avós, né, Cris? Exatamente. Como minha avó morava com a gente, né, no mesmo quintal, então era assim, muito coisa de vó, né? Então eu sempre estive atenta para a energia das coisas. Eu cresci vendo isso, né? Que a energia é uma coisa sutil e que existe, né? Então, quando eu casei muito novinha, casei com 17 anos, aí logo tive minha filha, e aí você começa a perceber quando a casa é sua, né? Porque quando você é solteira, a sua mãe que mais que cuida dessas coisas, né? Do sentir da Verdade. casa, do espaço, porque a casa é dela. E aí, quando eu casei, eu comecei a perceber, meu Deus, existe uma coisa que eu sou, de uma certa forma, não é responsável, mas eu podia colaborar para aquilo ficar melhor. Eu percebia que quando eu não estava bem, o meu leite não saía direito. Aí, se meu marido chegava em casa nervoso e eu não estava legal, tudo piorava, sabe? E eu comecei a estudar muito como é que eu podia ter uma casa com uma energia legal, o que eu podia fazer antes dele chegar, o que eu podia fazer para não amamentar minha filha nervosa. E eu comecei a perceber a relação do espaço, né? Até a bagunça influencia, né? Quando você está com uma casa Muito, né? muito bagunçada, exatamente, fora de ordem, isso tem a ver com o seu raciocínio, com as sensações, porque tudo à nossa volta, a gente vai falar isso também no decorrer das perguntas, tudo nos afeta. Tudo tem uma interferência no nosso emocional. Qualquer coisa à nossa volta, uma cor, uma planta, um objeto, Porque tudo. tudo é energia, né, Cris? Tudo, Por isso que tudo, tudo tudo, influencia, né? tudo, absolutamente tudo. Nós somos 80% água. Então, existe um estudo, né, do Masaru Emoto, eu sempre falo isso, que ele comprova, né, o quanto a energia das coisas nos afeta. E é isso aí, afeta diretamente. E aí eu comecei a estudar, e 20 anos já estou nessa estrada. Também sou designer de interiores, né? Então, eu aplico essas técnicas nos projetos também, se bem que hoje o meu foco mesmo, 98% do meu escritório é Feng Shui, mas ainda tem um cliente ou outro de Feng Shui que quer exclusividade num projeto, aí eu acabo abrindo uma exceção, mas eu não consigo mais fazer projeto de decoração, né? Hoje, muito, muito focado no Feng Shui mesmo, meu trabalho. Então, já que você falou de você, acho que é bom agora você explicar
o que é o Feng Shui, né? Qual que é o Sim. princípio básico disso? O que Vamos ele nos começar do traz? começo. Isso, É, isso. Então, o Feng Shui ele é uma ciência milenária, ele não é religião. Então, quando alguém fala assim, eu não acredito em Feng Shui, mas não precisa acreditar, ele não é uma religião, ele é uma ciência que estuda a relação das coisas, dos objetos, de tudo à nossa volta com a gente. E traz, né, do Feng Shui, você ter um bom Qi, que é isso que é o auge do Feng Shui, você deixar um lugar com um bom Qi. É uma energia perfeita, uma energia eu ia perguntar, o equilibrada, que que é onde o Bom você Ti? traz. Hã? O Bom Ti é o quê? Um bom Qi é a mesma coisa que uma energia equilibrada de um espaço, onde a gente traz elementos que representam a natureza, porque a integração da natureza traz uma perfeição, um ambiente gostoso, né? Então, o Feng Shui, resumidamente, é uma agulha de acupuntura na casa, nos espaços, né? Eu falo na casa, mas assim, escritório, empresa, onde for, no espaço. Então, ele regula, ele ajusta. A gente neutraliza o que tá ruim e ativa o que é bom numa casa, né? E quais são os benefícios e as vantagens disso que você está falando? Então, os benefícios são o seguinte: quando a gente vai estudar a planta de uma casa ou de um espaço, a gente divide esse lugar em 9 partes, 8 e o meio. Então, nessas partes, a gente chama de guá. Nesses guás estão todas as áreas da nossa vida. Então, sempre há um desequilíbrio em algum determinado guá, né? Então, é justamente a sua área da vida que você está tendo problema para ancorar uma energia. Então, quando você equilibra todos esses guás, você Uhum. automaticamente equilibra a sua vida. Porque as Ô, áreas Cris, são. Oi. só para você fazer um comentário sobre os guás que você está falando, os guás é o que forma o baguá. É isso? Isso, por isso chama baguá, Entendi. tá? Então, os guás, eles estão relacionados com a área do nosso relacionamento, com o nosso dinheiro, a nossa prosperidade, a nossa saúde, os amigos, viagens, família. Então, quando você, o trabalho, o sucesso, quando você equilibra a sua casa, você equilibra automaticamente a sua vida, porque a gente vê muito nos projetos, né, as plantas que têm muitos recortes. Então, justamente os recortes eles dão um problema que a gente chama de área faltante, né? Que é a área que falta na vida da pessoa. É justamente o problema que ela tá tendo dificuldade para ancorar na vida. Então, digamos, alguém que tá difícil conseguir um namorado, não consegue um bom relacionamento. Aí você vai analisar a planta da pessoa, sempre a área do relacionamento. Se ela tem uma parte da planta perfeitinha, retinha, ou cai no banheiro, que é um sugador de energia, ou tem essa parte que muito pouca na planta, no espaço. Então, Uhum. bate direto com as dificuldades da vida da pessoa. Eu faço uma análise, né? Então, eu acabo de fazer todo o estudo da planta e mando para o cliente falando: olha, o problema que você está enfrentando é esse, baseado somente na planta. Aí a Sim. pessoa fala: nossa, mas como você Nossa, é adivinhou? mesmo? É, como você adivinhou? Não, mas eu não adivinhei. Eu olhei a planta e vi, né? Porque a diferença também do Feng Shui que eu faço, que isso é muito importante deixar aqui É, eu vou já te fazer gravado, uma pergunta sobre isso, mas antes é, deixa eu só perguntar aqui da fala. Ida. É, ela perguntou o seguinte: tem o baguá tradicional para o hemisfério norte e para nós no hemisfério sul, tem alguma diferença? Então, não tem diferença esse baguá. O baguá que a gente usa é o baguá básico, porque no meu caso, como eu trabalho com Bazai, ele é uma escola baseada nas direções. Então, em qualquer lugar do planeta que você esteja, o Que norte é é o bússola? Você fala por bússola? pela bússola, isso. Então, você vê o dia que eu fui, né? E a gente tira o grau da entrada de energia do local. Então, digamos que deu leste. Aí eu vou achar os pontos do lugar. O norte, onde está o norte? Diferente da escola do Chapéu Negro, que é baseada na porta de entrada, onde é representado o norte, não é de fato o norte. Então, para É quem só não uma sabe, representação. é uma representação. Eu não, eu trabalho com magnetismo mesmo, que não tem erro. Qualquer lugar do planeta que você apontar uma bússola, é o norte, que na Sim. verdade é a pirâmide de Quéops do Egito. Quem Uhum. não sabe? Então, qualquer lugar que você tiver, é lá o ponto norte principal do planeta. Então, você vai Entendi. apontar para lá. Então, no meu caso, não tem problema, porque a gente mexe com as direções mesmo, tá? Cris, tem uma pergunta aqui da Farid, que eu achei muito boa, porque era uma dúvida também que eu tinha.
Sim. O baguá deve ser feito pela planta geral ou pela planta do ambiente? Porque muda se for um ou outro, ela tá comentando. Como assim? Não entendi. Tipo assim, ela quer dizer a planta toda, incluindo o quintal, a parte Isso! externa? Você sabe Sim. que eu também pensei nisso. Por exemplo, tem um prédio. Aí Sim. você tem um apartamento. Se você contemplar o entorno que faz Não. parte daquele No prédio, não. É só a apartamento, tua não. casa, onde tu tem No relação. apartamento, não. Porque no apartamento é área comum, né? Então, a área comum é de todos os moradores. É diferente Uhum. da sua área mesmo particular do seu. Baguá tradicional para o hemisfério norte e para nós no hemisfério sul, tem alguma diferença? Então, não tem diferença esse baguá. O baguá que a gente usa é o baguá básico, porque no meu caso, como eu trabalho com Basai, ele é uma escola baseada nas direções. Então, em qualquer lugar do planeta que você esteja, o Que norte é é o bússola. norte, Você fala por bússola? pela bússola, isso. Então, você vê o dia que eu fui, né? E a gente tira o grau da entrada de energia do local. Então, digamos que deu leste. Aí eu vou achar os pontos do lugar. O norte, onde está o norte? Diferente da escola do Chapéu Negro, que é baseada na porta de entrada, onde é representado o norte, não é de fato o norte. Então, para É quem só não uma sabe, representação. é uma representação. Eu não, eu trabalho com magnetismo mesmo, que não tem erro. Qualquer lugar do planeta que você apontar uma bússola, é o norte, que na Sim. verdade é a pirâmide de Quéops do Egito. Quem Uhum. não sabe? Então, qualquer lugar que você tiver, é lá o ponto norte principal do planeta. Então, você Entendi. vai apontar para lá. Então, no meu caso, não tem problema, porque a gente mexe com as direções mesmo, tá? Cris, tem uma pergunta aqui da Farid, que eu achei muito boa, porque era uma dúvida também que eu tinha. Sim. O baguá deve ser feito pela planta geral ou pela planta do ambiente? Porque muda se for um ou outro, ela tá comentando. Como assim? Não entendi. Tipo assim, ela quer dizer a planta toda, incluindo o quintal, a parte Isso! externa? Você sabe Sim, que eu também pensei nisso. Por exemplo, tem um prédio. Aí sim. você tem um apartamento. Se você contemplar o entorno que faz Não, parte daquele no prédio, não. É só a apartamento tua não. casa, onde tu tem No relação. apartamento não. Porque no apartamento é área comum, né? Então a área comum é de todos os moradores, é diferente Uhum. da sua área mesmo particular do seu apartamento onde você de fato mora. Agora, numa casa, né, numa residência, digamos assim, uma casa que tem um quintal, tem uma piscina, sim, a gente inclui tudo. Você também pode fazer separado, tá, o estudo. Se você quiser fazer de um determinado cômodo da casa, somente daquele cômodo, pode. Eu já fui em empresas que o meu cliente me contratou só para fazer na sala dele. A empresa era um andar inteiro, eu fiz só na sala dele. Entendeu? Então não Mas tem isso muita não dá limitação. interferência? Ou o Não, baguá é como se ele tivesse só diminuído o então espaço? dá uma interferência positiva para ele, porque ele vai estar com uma sala completamente alinhada. E aí o desalinhamento da empresa já não é o problema dele, né? Sim. Tem o que fazer, né? Se eles me contratem também. Uma coisa que você comentou aí, por exemplo, sobre a diferença da técnica que você usa Isso. com as outras técnicas. Quantas outras técnicas tem? Olha, tem a escola americana, tem a escola das estrelas voadoras, tem a escola clássica, tem a escola do Chapéu Negro. A de Tem chapéu várias negro acho que é a escolas. mais conhecida, É né, a Cris? mais conhecida, é a que as pessoas mais têm contato, aquela que a gente ouve falar para mudar o sofá de posição, A para gente pintar vai uma já parede entrar de nisso vermelho. daí. Hã? A gente vai já entrar nesse ponto aí. Isso. Então, essa é a escola tradicional, né, que é mais conhecida, na verdade, que é a do Chapéu Negro. E a que eu uso chama Basai. É uma escola baseada, como eu disse, nas direções. Então, as análises são completamente diferentes. E aí, o que diferencia uma da outra? Os tipos de estudo, né? Várias escolas são ramificações do Chapéu Negro. E a das Estrelas Voadoras, por exemplo, é uma escola bem complexa, dificílima de estudar, porque ela é baseada no Xing. Então, ela tem uma movimentação anual. Então, digamos que eu faço um estudo de Feng Shui baseado nas estrelas voadoras,
são os números do Feng Shui trazidos para a planta, tá? Divide em 9 uma planta e você aplica os números. Então, todo ano muda. Então, fica uma Nossa, coisa mas meio que ruim, complicada. né? Pois é, porque ela é com a movimentação dos planetas, meio uma mistura de astrologia, né? Que na verdade o Xing é também. Então, é um entendimento que você vai fazer uma leitura anual. E aí as pessoas podem perguntar, né? Ter uma dúvida, mas qual é a melhor? Na verdade, não tem a melhor. Todas vão funcionar. Eu acho que é O o que que você você tem mais que. se alinha, né? Que você mais Tem se que ser. encontra. Você tem que se identificar, aquilo tem que ser uma verdade para você, né? No meu caso, eu estudei muito antes de eu encontrar essa escola. Eu não conseguia aplicar o Feng Shui. E como eu sou decoradora também, eu tinha uma dificuldade de misturar essas cores primárias tão fortes numa casa. O vermelho, eu falava, gente, mas eu não vou conseguir morar numa casa com uma parede vermelha. Como é que eu vou falar para o cliente pintar uma parede vermelha? Então eu não Eu acho conseguia. que é bom até você explicar, por exemplo, isso, que isso é uma pergunta. Tinha uma pergunta aqui falando sobre a outra técnica do chapéu negro. Eles usam muito isso de pintar as coisas, de pôr pontos coloridos, pintar a parede. Eu acho que vale até você explicar um pouco sobre essa diferença, como é que eles aplicam e Sim, como é que você aplica. Porque eu acho muito legal a forma que você usa, Cris, que já até comentei com algumas pessoas, porque você não interfere no layout. Por exemplo, a de nossa maneira borda. alguma. Você chegou aqui, Sim. você arrumou as coisas, E não organizou mudou a nada. energia sem mexer em nada no layout. Isso é muito Exato. legal. Isso é muito legal. Então, a diferença é o seguinte: o Baguá, baseado na escola do Chapéu Negro, a gente sempre posiciona a planta de uma casa. Então, a gente vai observar no Baguá onde é o norte. O norte é a representação do trabalho. Então, eu vou Uhum. colocar na porta de entrada da casa. Só que a porta de entrada da casa é muito relativa, né? Eu sou uma pessoa questionadora. Eu ia estudando e falando, gente, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Então, por exemplo, muitas casas, a pessoa entra pela garagem, que é subterrânea, e ela não usa a porta de entrada da casa, ela nem usa a porta de entrada da casa. Às vezes tem uma entrada lateral que sai na cozinha, então ela pula a sala, digamos, e vai para. Eu vi isso milhares de vezes, até em casas de amigos e parentes. E eu pensava, nossa, gente, mas a porta de entrada é uma coisa muito relativa, porque na verdade ela não é a porta de entrada, ela só representa uma entrada. E quando eu encontrei essa escola, né? Aí, então, digamos, a porta de entrada é sempre o trabalho. Na escola que eu trabalho, não, o Bazai, nós vamos medir por onde entra a energia. Então, Uhum. nunca é na porta de entrada. Digamos, num apartamento, a porta de entrada é num hall. Então, não é no hall a entrada de energia. Então, eu vou buscar alguma vista que tenha um horizonte mais livre, tá? Então, digamos que é na varanda. Aí é lá a entrada de energia. Aí eu vou pegar a bússola e eu vou medir. Quantos graus deu ali? Eu vou ficar bem centralizada. Vou falar, digamos, 30 graus Nordeste. Então eu sei que ali é o Nordeste. Aí eu vou pegar a planta e achar os outros pontos, o norte, o sul, enfim, todos os Sim. outros, mas baseado na posição magnética do planeta, da bússola, de fato. Então, o norte, na escola que eu faço, que eu estudo, ele não é uma representação, ele é, de fato, o norte. O leste é, de fato, onde nasce o sol. Uhum. Então, eu acho essa escola muito forte, né? Porque em outras culturas, tipo no xamanismo, por exemplo, que é uma coisa que eu amo, existe toda uma energia ancorada nas posições, né? Então, assim, existem os animais de poder, isso várias culturas, várias coisas estudam essas posições e os poderes e as forças que existem ali. Então, eu acho muito forte isso. E aí muda também o estudo, né? Então, vamos supor que a Verdade. entrada de energia entra pelo Nordeste. Então, é um tipo de leitura e um tipo de distribuição de cristais que eu tenho que fazer. Então, eu não mexo no layout, não tem que mudar nada, não tem que pôr vaso, não tem que fazer nada. Eu só coloco cristais. Os cristais que ativam as energias boas e aqueles que neutralizam as negativas, porque todos os espaços têm 4 energias ruins e 4 boas, tá? Não adianta, você não tem como Explica um fugir. pouquinho sobre isso, Cris, porque quando você me contou isso, eu fiquei tipo, nossa, como assim? Todos os lugares É, têm? pois é.
na verdade, aquela representação do yin, do yang, né? Que são as metades complementares, o branco inclui o preto e o preto inclui o branco. Ele quer Uhum. dizer as polaridades e as diferenças que existem no mundo. Não existe nada perfeito. Não tem como. Se eu estudar um espaço, eu vou estudar apenas um quarto numa casa, eu vou ter que achar as 8 posições. É que no meu projeto, o meu cliente nunca vai ver onde está essa energia, porque eu não coloco. Eu neutralizo essa energia na hora que eu estou fazendo um estudo. Eu já nem escrevo ela, nem eu sei. Quando eu acabo de colocar tudo, eu não sei mais onde é. Porque se a gente der força para essa coisa negativa, você atrapalha o projeto. Digamos, tudo também tem a força do nosso pensamento. E nós temos uma tendência de guardar as informações negativas. Tem um ditado que fala que a gente escreve as coisas ruins na pedra e as boas na areia. Então, se eu falar para cliente, olha, ali naquele canto da sua sala é sua área de acidentes, tá? Mas aqui, ó, é o amor, o relacionamento, ali é a prosperidade, ela vai esquecer. Ela vai lembrar só do Porque acidente. são muito fortes os nomes, ó, são destruições, tá? São. Eu nem vou falar. Nossa, nem vou falar porque é muito forte os nomes das coisas ruins. E eu não vou dar força para isso, porque se eu colocar, a pessoa não senta mais naquele canto. Mesmo que eu fiz a cura, que eu neutralizei, ela vai falar: meu, aquele canto, as destruições, as 5 destruições. Ela não vai esquecer. E eu ensino as minhas alunas no curso, eu falo, a gente já não vai pôr. Então, nem eu sei, eu neutralizo de uma forma que nem eu sei onde é mais. Se a pessoa me pergunta onde é acidentes, tem a parte de acidentes. Não sei. Não sei porque eu não coloquei. Essa parte não vai existir na minha leitura. Claro que existe, né? Sim, Profundamente. mas Mas você não vai não ficar vai existir, dando porque muita força para não, ela isso. não vai ter ênfase. No meu projeto não tem espaço. E Tá? nem tem Então, que ter, essa é a né? leitura. E aí existem os elementos, todas as escolas de Feng Shui trazem os elementos de natureza para a casa. Então, no caso da minha escola, do meu projeto, eu coloco os cristais. Então, onde representa o elemento madeira, digamos, que é o verde, a gente coloca cristais verdes. Vamos falar Entendeu? sobre os elementos que tem pergunta. Quais são os 5 elementos do Feng Shui? Já que você ia Olha, os entrar cinco nisso, elementos. já é legal você explicar. Sim, os 5 elementos que são a base de estudo do Feng Shui, eles são aqueles básicos que existem no planeta, mais a madeira, que são água, fogo, terra e ar. E a madeira, tá? E um vai puxando o outro. Faz essa Sim, explicação aí, Cris. um é complementar do outro, né? Existe uma leitura, mas essa leitura é só uma representação. Na verdade, no meu projeto, a gente não usa essa leitura. A gente coloca os cristais e ativa as coisas com os cristais. Não é preciso se apegar nesse ciclo construtivo ou destrutivo. É uma outra Ótimo. escola que ela diminui algum elemento, que ela coloca mais algum elemento, entendeu? Na que eu uso, não. É muito prática a minha escola, sabe? Eu acho muito forte, muito prática. Não fica com nhenhenhé, com coisinha, tira aquilo, muda sofá, não sei o quê. Setas É, gente, eu já vou dar uma invisíveis. dica. A Cris não mudou nada aqui. Não. Setas invisíveis. Ah, a Lê, beijo, a Laís, Ale ó, minhas Cantelli. amigas e minhas clientes. Pode perguntar para A elas. Fica Laís também muito tá aqui. linda, eu tô vendo essa fofa aí. Então, e não muda nada, porque eu acho que você tem muito mais, você forma na casa, no espaço, digamos assim, um ancoramento, um cinturão energético quando você faz o Feng Shui. Então, não é uma ponta de uma seta invisível. Olha só o que é uma seta invisível na leitura do Feng Shui tradicional. É algum canto. Digamos que tem um canto, um bico de móvel. Digamos um criado mudo, não tem aquela quina? Ou uma parede. Isso é uma seta invisível. Então, assim, eu sou do tipo de pessoa muito prática. Eu não gosto de trabalho, neura. Eu não quero estar na minha casa, sentada no sofá. Ai, meu Deus, tem uma seta invisível, vai me matar. Ai, meu Deus, eu não quero. Eu acho que isso não funciona para o meu psicológico. Me irrita. Se chega um consultor de Feng Shui na minha casa e começa a falar esse tipo de conversa, eu tô falando a minha parte particular, tá? Pelo amor de Sim. Deus, tá tudo certo. Quem faz, quem trabalha com isso, tá tudo certo. Mas para mim, pessoal, isso vai me irritar. Em vez de solucionar um problema, eu vou estar arrumando mais um para minha casa. Aquilo vai ficar na minha cabeça. Eu tive uma cliente de Portugal que me ligou, me procurou, me achou no Facebook e veio atrás de mim falando que teve uma consultora na casa dela lá em Portugal que falou para ela: olha, eu acho melhor você mudar de casa, sua casa tá condenada.
Porque a entrada da energia da sua casa é nas destruições. Mas não é essa a leitura. Sabe, todas as ferramentas de harmonização, de espaços e do que for, elas são feitas para encontrar o equilíbrio do problema, não para condenar um problema. Aí eu falei para ela, não, calma, meu amor, É para você realmente. fazer uma cura, né? De certa forma, né, Cris? Pois é, então assim, isso me cansa. Eu não conseguia aplicar essas escolas, porque essa história me cansava. Eu pensava assim, nossa, mas um canto? Como eu vou ter uma casa que não tem um canto, um móvel, uma coisa. Sabe, eu não quero viver nessa neura de sentar e ficar, meu Deus, aquela seta, como eu vou curar? Vou pendurar isso, vou pendurar aquilo. Não quero, eu também não quero uma casa pendurada um monte de coisa. É. E como é que eu vou aplicar no cliente? Faço um projeto lindo, incrível, com os móveis da Sierra, maravilhoso. Aí eu vou lá e mando pendurar um monte de coisa. Não, não dá, É, sabe? gente, aqui na loja, por exemplo, visível só tem 2 pedras. Assim, não tem Pois é. aquele monte de coisas. As pessoas vão Não, ficar tipo, nossa, o que é não, isso, no né? E não é que escritório é um das meninas. entulho de É, pedras, não não. é isso. De jeito nenhum. E a gente Não é isso. esconde, né? Pode esconder. No caso da Gi, como é uma loja, para não ficar aparente as pessoas mexerem, porque os cristais, eles atraem, né? O olhar, dá uma vontade, ele pisca, dá aquela brilhadinha, Atrai. dá uma vontade de pegar. Então, A ele não drusa que pode a gente tem faltar. aqui, todo mundo fica olhando, mas já até Não, perguntou se vende. é uma coisa, pois é, né? Então, assim, a gente preferiu, que eu prefiro quando é um comércio, né? Um local assim, eu prefiro que seja dessa maneira, escondido, porque a gente não fica preocupado. Será que aquele canto sumiu algum cristal? Não, a gente tem a segurança que tá tudo certo sempre. E se você, né, Gi, resolver mudar o seu showroom, mudar a disposição da loja, aí não quero mais na entrada da loja uma sala. Quero fazer, sei lá, um jardim. Jardim. Você pode movimentar o seu layout aí como você quiser, da maneira que for melhor para você, que não vai mudar o estudo e a energia que a gente ancorou. Verdade. Cris, estão perguntando, a Farid perguntou aonde você indica comprar pedras, os Comigo. cristais. Eu já falei só para você já dar a dica. Depois eu vou Bom, passar o contato da Cris, ou a Ju passa o contato da Cris para ti, Farid. tá. Ó, tem o Home Crystals, é home, @home, underline crystals, que é a minha página de venda de cristais, que tá bem assim, pouquinho agora que a gente tá começando. Aí, o Home Crystals, ó, a minha Aí, assistente acabou de aí. aparecer, ó. A Maíra, isso, a Maíra dando um oi. Então, assim, a gente tá começando, porque isso é uma coisa que todo mundo me pede. Qualquer cristal, se alguém for na minha página, vai ver que a minha página não é porque é minha, gente, mas é linda, né? Os cristais que eu posto. Todo Toda mundo quer. brilhante. Todo mundo quer. E daqui 2 semanas, Farid, vai ter um site mesmo que a gente está montando, eu e a Má, minha assistente, e a gente vai vender para todo o Brasil, para todo mundo, tá? É um site de coisas bem legais, tipo assim, tampos de mesa, lustres, luminárias, objetos, coisas bem bonitas, bem chique mesmo. Então, daqui umas 2 semanas, 3 no máximo, vai estar saindo o site aí com muita novidade de cristais, tá? Ô, Cris, sabe o que é legal você explicar sobre o que é radiestesia e como Tá. que ela faz parte do Feng Shui? Isso. A radiestesia, ela é uma ferramenta que eu associo. Não, Danilo, fofo, querido. É meu cliente também, meu amigo lindo. Então, a radiestesia eu faço junto, né, com o Feng Shui, porque quando eu aprendi a radiestesia, eu vi que não dava mais para viver sem, que eles são não é complementares, mas eu achei que eles fazem uma parceria muito boa, porque veja bem, o Feng Shui, ele trata essas áreas da vida, né? Tem o esgoto energético, depois a gente vai falar, né, Gi? Depois você pergunta para mim, para a gente complementar o meu tipo de estudo. E a radiestesia, ela mexe com o magnetismo do planeta. Então, é uma física. Ela também não é religião, não é ciência, é pura física. Então, assim, na Terra, onde a gente tem a junção de rios, veios de água e rochas, né, uma coisa assim em cima da outra, isso emite um magnetismo. É o mesmo magnetismo que no sertão, no interior do Nordeste, eles usam a vara de goiabeira para achar o lugar de fazer o Poço. poço. Então, eles pegam a vara de goiabeira. Quando ela treme, eles sabem que naquele ponto passa água. Por quê? Porque Gente, isso eu é cresci vendo magnetismo. meu avô fazer isso. Sim! Pois é, e Newton, sabe o Newton, aquele nosso amigo lá da física?
80% da literatura do Newton era sobre radiestesia. Ele era um radiestesista. E se sabe, estudando, que você dormir em cima de um ponto desse é muito prejudicial à saúde, tá? E trabalhar também. Quando você trabalha em cima de um ponto desse, onde passa água, você tem um rendimento, assim, você fica muito cansado. Quando eu vou nas empresas, eu acabo perguntando para os funcionários, que aí eu vejo que senta em cima de um ponto, e você fala assim, como é seu rendimento? Como você tá no final do dia? Todos, sem exceção, falam, ai, tô exausto, tô cansado. Eu saio daqui, assim, para dormir, porque a pessoa fica descarregada. Mas pior ainda é dormir num ponto assim. Porque Mas, se você Cris, por que que dorme... fica assim? Porque assim, quando você pensa, água, você não pensa numa coisa ruim, a não ser que fosse um esgoto. Mas se fosse, por exemplo, é uma água, um lençol freático. Sim. A gente imagina que seja uma coisa boa, né? E por Então, a que é gente tão ruim imagina, pra mas não é. gente? A gente imagina, mas não é. O Newton provou. Esse magnetismo, ele desregula o nosso corpo. É um magnetismo, é como você pegar um imã, sabe? Então você É fica como se descarregasse mesmo. e ele vai descarregar o seu corpo. Se você dorme na sua casa, quando eu vou na casa da pessoa, o ponto principal do meu projeto é me preocupar como ela está dormindo. Porque muitos clientes, assim, 99%, eles resumem a vida deles para mim nos lugares que eles moraram. Temporadas boas, temporadas ruins, determinadas casas. Por quê? Porque tem a ver com esse ponto na casa, sabe? Quando a pessoa fala para mim, nossa, Cris, eu tô morando num apartamento agora, eu mudei e fiquei doente. Eu já sei que ela dorme em cima de um ponto assim. Porque ele faz mal para a saúde. Ô, Cris, o ponto de água passando na cabeceira também não é bom, né? O ponto de água que você diz é o cano, o É, encanamento. tipo, encanação, Não encanamento é passando na... bom na posição do quarto. Não é bom porque você vai dormir aquele barulho inconsciente, né? Você vai estar afetando o seu mental. Aquele barulho de cano, sabe? E assim, tem uma simbologia que é um esgoto. E como aqui a gente tem esse chakra nosso coronário, que é o chakra que recebe o nosso espiritual, não é legal. Mas tem cura. É só você fazer um painel daquele lindo de madeira que tem na Serra, né, Gi? Porque aí a madeira faz o quê, Cris? A madeira bloqueia, ela dá o Boa. conforto, né? Então, quando você pegar um projeto assim, Gi, você já sabe que você pode interferir, já dá esse conselho para o seu cliente, porque ele vai se sentir muito melhor. Porque o legal da arquitetura, né, do design, é você usar com essa maestria de ter a noção, a consciência que a casa é um lugar sagrado. Sabe? Que os espaços têm uma energia, têm uma relação com você. Sabe? Eu fiz um texto esses dias lá no meu Instagram falando que a nossa alma precisa de uma conexão, sabe? De um local para se conectar. Quando a gente lembra na nossa vida os lugares de felicidade que a gente passava na avó, que a gente ia na casa de alguém, é sempre um local relacionado com aquilo. Sabe? O perfume do pão, as conversas naquela casa. É o local que te traz isso. Tanto que tem lugares no mundo, né? Que você chega e se conecta. E não tem a ver um lugar ser chique. Não tem nada a Não, ver. nada a Não ver. é a ver com isso. Tem a ver que o local passa água. Então, se você dorme em cima de um ponto desse, eu perdi o sossego da minha vida, né? Quando eu estudei radiestesia, eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou poder deixar de fazer um projeto que eu também não inclua isso. Porque assim, eu conserto, digamos assim, de uma vez qualquer possibilidade daquela pessoa não estar bem na casa dela. Então, eu vou corrigir o esgoto energético, eu vou corrigir as áreas ruins e vou corrigir a radiestesia. Ô, Cris, como é que a gente sabe onde fica esse ponto de água? Só A gente só através da sabe. Então, radiestesia ou souber o encanamento? não é no encanamento, não é do cano de onde passa Não, mas eu embaixo da falo, o do casa. chão da radiestesia é uma coisa. E o encanamento, se você souber, obviamente, pela planta, é isso? Claro, sim. Aí você tem que ver se você não vai pegar na suíte, né, a cabeceira de passar no encanamento. Aí é só fazer essa Uhum. observação. Porque essa água que a gente está falando da radiestesia não é a água de É muito cano. profundo, É né? muito É muito profundo, é lá além. no planeta, é lá É. dentro. Mas não veio de água, que tem poços que você veja bem. A radiestesia acusa a água. E a gente Uhum. não sabe a profundidade. A gente pode até pendular, tá? Com o pêndulo na radiestesia e perguntar. Mas tem poço de 70 metros de profundidade. Tem Tem até poço demais. que... Na casa do meu pai tem de É, 110. exatamente.
E essa energia, ela afeta 200 metros para cima daqui da Terra. Então, você veja, um prédio, por mais alto que ele seja, acho que só no Burj Khalifa que não vai pegar, né? Que tem, sei lá, quantos mil Nossa, a andares. interferência é muito grande, né, Cris? Muito grande. Eu nunca fui num lugar que não tenha um ponto de... Assim, não tem, a gente tem água. Aí na Gabriel, então, aí tem muito... Todas as lojas que eu faço aí tem problema, porque aí é um charco embaixo da Gabriel aí. Todo mundo que começou a habitar e os primeiros moradores falavam que é tudo um charco aí, então muita água. É um lugar úmido. Tem mais uma pergunta aqui. O que que o banheiro representa para casa? Então, o banheiro, ele é um sugador de energia, digamos assim. O ideal é que a gente não deixe a porta aberta. É como se fosse uma boca aberta, sugando a energia. Assim também como uma lareira, não aquelas artificiais que a gente movimenta, que sai o foguinho, não. Não Aquelas sabia da mesmo, lareira. a lareira. A churrasqueira também é um ponto de fuga de energia, de sugador, tá? Então, ele é um sugador. Então, o ideal é que você deixe fechada a porta, porque o banheiro, a representação energética dele, se você parar para pensar, nossa, mas o que que eu faço no banheiro? Você simplesmente só descarrega. Você elimina tudo aquilo que não te serve no banheiro. Então, não é uma energia legal o banheiro, tá? Então, a recomendação é que sempre fique fechada a porta do banheiro. E tem alguma forma de curar essa energia, esse Olha, você sugador? você pode colocar plantas, suculentas. E eu gosto de colocar 9 cristais no banheiro. Eu sempre dou essa dica. Coloque 9 Já pedrinhas dá aí a dica diversas. aí para os profissionais que estão aí nos É, assistindo. pois é, pode ser 9 de qualquer cristais. 9 ametistas ou misturadinhos, 9 citrinos, enfim, do que você O que quiser. você se 9. identificar. Sim, se você tiver na sua casa, o que você tiver aí, põe 9 lá, tá? Mas E mesmo assim, deixa fechada a porta. uma casa que foi construída no terreno que tinha uma mina. Ah, mas eu achei que era uma pergunta. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, vou até pôr uma. Você quer falar da neuroarquitetura? Vou já chegar aí, ó. Como neutralizar o ambiente sem mexer no layout do ambiente? É os cristais que a gente É a falou. escola que eu uso, não muda nada, nada. O Bazai não muda nada. Verdade. O Cris, tem uma pergunta aqui que foi de uma pessoa, inclusive, que veio na loja, que viu a ametista, a drusa. É. Por que não pode mexer nas pedras? Na verdade, não é nas pedras, era naquela específica, né? Então, porque ela tem um propósito de estar naquele lugar, né? Quando eu entrego a planta para o cliente de volta, vai todo o estudo e análise. Então, estão ali explicadas e analisadas as áreas da vida. Então, não tem sentido, digamos, naquele quadrante, naquele guá, que é o guá do dinheiro. Por que eu vou mexer? Não, não pode mexer porque existe uma energia de cura para ser ativado aquilo ali. Então, não pode mexer porque não pode mexer. Não tem como. Como é que eu vou mudar? Vamos supor. Por que o sol sai sempre no leste? Ele nasce porque ele nasce. Tem resposta que é assim, porque sim. Não, e muito Mudar, legal porque porque eu vou você fez, por exemplo, a modificar. Então radiestesia aqui, né? eu fiz um estudo, exatamente. Eu fiz um estudo, eu elaborei uma ativação energética. Ah, tá. Então X, Y, Z, mais não sei o quê, vai ativar o dinheiro aqui. Ué, se eu mudar, eu tô mudando isso. Eu tô mudando a leitura do negócio. Eu tô mudando Já a não energia vai que tá ativar. ancorada. Tá? Isso aí eu achei legal porque, e também quando você fez a radiestesia, eu fiquei super, nossa, como muda, né? Quando tira, gente, a pedra do lugar, é impressionante. Exatamente. É É, impressionante. é. A radiestesia faz assim, cruza tudo. Isso. É impressionante, Ela sensacional. cruzava quando estava ruim, lembra? E quando eu Quando coloco os tira do cristais, lugar, aí depois põe no ela. lugar, volta. É, porque até a cura da radiestesia eu faço com cristais, né? E o que acontece numa empresa, Gi? É bom a gente falar também. Na casa, o ponto mais preocupante é sempre o quarto, né? Se você está dormindo em cima de uma área que tem água, né? E na empresa, o que acontece? Digamos que a sua área de venda, que no caso da sua loja acontecia isso, a pessoa fica em cima de um ponto desse. Então, ela entra para fechar um negócio. Ela vai ficar, sabe, aquela situação que a pessoa não tá entendendo o que você tá falando? Tipo assim, nossa, eu preciso ir embora. Aí depois eu venho, depois eu fecho o negócio. Aí eu vou pensar melhor. Ela não sabe por que ela não tá se Eu tô sentindo bem. adorando o comentário da Farid. Na É. loja, passa super bonder nas pedras.
Muito bom. É quase isso, viu, Farid? Então, é isso. Então, você prejudica o atendimento, o rendimento de um funcionário em cima de um ponto desse, de estar exausto, de não ter ideias. Se é um ponto que as pessoas planejam e querem ter ideias, elas não conseguem desenvolver todo o potencial dela. Aí tem lugares que você vai e aí a pessoa nem sabe como é não sentir aquilo. Digamos, um funcionário foi contratado naquela empresa e sempre ele sentiu aquela sensação. Então, para ele, é normal. Aí depois ele vê, ele fala, nossa, é outra Como coisa mudou? agora. Porque eu consigo produzir. Porque aí sim ele sente diferença, né? Porque a gente acostuma com coisa ruim. Ontem eu fui na casa de uma cliente, não, anteontem. E ela falou, nossa, eu não sei como é não dormir, é que eu não lembro. Mas eu não durmo bem, mas eu acho que é assim, né? Não, não é assim. Tem que dormir bem. Se você não tá dormindo bem, Verdade. então tem um problema. Tanto Tem que alguma coisa tinha. errada. Aí eu falei, tá vendo? Tem problema sim na sua cama. Ô, Cris, eu acho que vale a gente dar algumas dicas, porque como a gente tem muito profissional aqui da área de Você, arquitetura, de você quer decoração. falar da neuroarquitetura lá? Você quer falar? Eu vou te perguntar, porque assim, teve gente que perguntou qual que é a relação que tem o Feng Shui com a neuroarquitetura. E eu acho que depois disso você podia entrar e dar algumas dicas Claro. de como melhorar a energia em alguns pontos. Por exemplo, até a Sandra Cantuário acabou de perguntar como melhorar a energia da cozinha, o que fazer no quarto, o que colocar, o que não colocar, que eu acho Tá, que isso é muito válido. tá. Vamos lá, então. A neuroarquitetura, ela é um tipo de estudo, é uma das ferramentas, né? Assim como a geobiologia, tá? Como o Feng Shui, como várias coisas, como juntando tudo, digamos que até a radiestesia é uma ferramenta do sentir, de se sentir bem e fazer um projeto assertivo. Mas ela não tem nenhuma relação, nenhuma dessas coisas com outra. Então, digamos que a gente fosse falar de medicina. Então, a medicina, até o sexto ano, ela é uma coisa meio padrão. E depois tem as suas especialidades. Então, o ortopedista, ele não é a mesma coisa que um cardiologista. Ele pode até identificar que você vai ter um problema, mas ele não vai fazer o mesmo tipo de cura direcionada. Cada uma dessas ferramentas, digamos assim, elas têm um alcance e um tipo de sentimento que vai ter naquela casa, na relação do morador com a sua casa. Então, uma não substitui a outra, tá? A neuroarquitetura, ela é uma maneira de estudar a planta super relacionada com o bem-estar do cliente, mas não tem a ver com cristais, por exemplo. Então, eu posso ter Elas uma são aliadas, né, Cris? neuroarquitetação. Exatamente. Então, você pode somar tudo isso e ficar um negócio incrível, mas elas não têm uma relação direta uma coisa com a outra. São ferramentas diferentes que dão um resultado incrível e no morar, na relação do morador com a sua casa, tá? Isso é bom. Muito. Agora, eu acho que dá dica com relação a melhorar a energia da cozinha, principalmente a do fogão, que é ótima. Então, olha só, esse tipo, tá vendo? Essas perguntas são sempre da escola do Chapéu Negro, que quando a gente abre uma revista, quando a gente vai ler uma matéria, é sempre sobre isso que se fala, tá? Não é a minha leitura do meu projeto, não faço isso, não aplico isso, mas eu posso te dar essa dica sim, porque eu sei, porque a gente estuda várias escolas, né? Então, não é, a gente só não usa, mas sabe como elas funcionam. Então, na cozinha, pela escola, né? Tradicional de Chapéu Negro, é uma das áreas de prosperidade. Então, você pode colocar um espelho atrás do fogão, quem quer, tá? Eu não, na minha casa não tem. Até porque também meu fogão E ele tem um suja, vidro. né? Então, o meu fogão ele tem um vidro espelhado, aquele meio dourado espelhado. Uhum. Então ele já reflete as panelas, tudo. Então eu já considero, mas eu já tive e eu não ponho mais. Mas se você quiser, ele representa que você está ampliando a prosperidade. E o fogão não pode ter nenhuma boca sem uso, tipo uma boca que não está acendendo, tem que mandar arrumar, tem que fazer alguma coisa. E tem que estar Mas eu acho que sempre serve pra vida, absolutamente né, limpo. Cris? Hã? Para Isso serve vida, pra vida, sim. né? Sim. Ter E ele tem coisas sem uso, coisas paradas. Nunca é pois bom. é. E ele tem que estar absolutamente limpo, mas assim, piscando. Então pensa bem se você vai pôr o espelho, porque tudo que você vai ampliar, você está ampliando de fato. Então você tem um espelho que vai ampliar as bocas acesas, a comida, a fartura, ok. Aí depois com aquela melequeira, então você vai Tiver limpar logo em sujo, seguida?
Ok, então tudo bem. Agora, se você não limpar, se você for aquela relapsa, tal, cuidado, porque ele tá ampliando as cacas do fogão, tá? Então, essa é uma cura. Agora, a organização, de um modo geral, é um bom parâmetro, né, para um lugar harmonioso. Você se concentra, você vive melhor num espaço organizado. Não precisa ser um espaço perfeito, maravilhoso, não é? Não estamos falando disso. De organização, de Limpo, uma coisa fluida. organizado. Isso, exatamente, né? Cuidando da energia da casa. É muito mais importante você cuidar da casa como um todo do que apenas se fixar num cômodo. Nós somos a somatória de várias coisas, nosso próprio corpo. E, digamos, os chakras, né? A gente tem vários chakras. Eles estão em harmonia quando eles estão todos no mesmo sentido. A mesma maneira é a casa, tá? A casa tá bem, você tá bem na sua casa quando todos os cômodos estão bem. Então não adianta você se fixar, ai, nossa, é a área do dinheiro. Tá, só que quem assiste os meus stories e vê no meu YouTube, quando eu analiso um projeto, vai ver a relação dos opostos, das dualidades, que é exatamente o símbolo do Feng Shui, o Yin e o Yang. O branco no preto, o preto no branco. São os contrários, os inversos, os opostos. Então, digamos que você tem uma área de prosperidade super ativada, tá? Tô fazendo uma leitura básica do Chapéu Negro. E Uhum. aí você cuida do seu dinheiro. Mas se alguma outra área, que é a área oposta, digamos, dos amigos e dos relacionamentos, está em desarmonia, você não Foi tem tudo por água trabalho abaixo. com dinheiro. Porque se você tem um trabalho onde você não sabe se relacionar, porque fala de amigos, mas os amigos representam as pessoas, né, à nossa volta. Então, se você não sabe se relacionar, você não sobe na vida, você não tem relacionamento, você não tem nada, você não tem abertura de portas. No Sims, tem um joguinho Sims, que é um joguinho de computador, que até uma época, nossa, eu era viciada nesse joguinho, que você constrói casas, aí você faz os bairros, e aí você tem as famílias, e você escolhe a personalidade das pessoas. Então, elas vão tendo as necessidades. E as pessoas que estudam, você põe o seu menininho lá, seu bonequinho para estudar, para subir de cargo na carreira dele. Se ele não fizer relacionamento com o vizinho, no jogo, veja bem, ele não sobe de carreira, ele não tem mais nada. O dinheiro dele vai pro ralo. Então, veja, não, o importante é você cuidar de um todo, tá? Eu sempre dou dicas nos meus canais, no Instagram, no YouTube, que você tem sempre que estar ativando, cuidando da sua casa, passando uma alfazema, algum spray, um incenso na casa. Porque lembre que a nossa casa tem 8 áreas. Ah, eu não sei onde é a área de prosperidade da minha casa. Não interessa. Cuida de todas, porque todas têm uma relação uma com a outra, tá? Então, quando você cuida de um todo, acender um incenso, passa na casa toda. Vai andando pela casa, vai levando um incenso, vai andando na casa, vai rezando, coloca uma música boa. Então, você vai sentir a casa num todo. A sua relação com a sua casa é o que vai contar, não apenas um cômodo, né? Eu sempre termino os meus posts falando: a casa e seu morador, uma relação de amor. Então, é a casa que nos nutre, é a casa que nos deixa doente. Ela tem essa função, ou ela te deixa doente, ou ela te deixa saudável. Então, se você não cuida da casa como um todo, você não se sentir acolhido na sua casa, a sua vida não vai para frente. Eu vou indicar para Verdade. vocês agora, que a gente está com um pouco mais de tempo, ver o filme sobre o Sol da Toscana. Ai, Quem vê as minhas lives maravilhoso. já tá enjoado de saber essa dica minha. Já Porque eu assisti. sempre falo que vocês vão entender a relação de tudo que a gente conversou aqui hoje, como é importante estar bem na sua casa e cuidar da casa. É crer para ver, não é ver para crer. Tem um momento no Verdade. filme que a Frances, digamos, tá? Esse filme, ele é de uma história verídica. Existe o livro. A Frances, que é a escritora e a principal do filme, é a história da vida dela. Então, não é um filme baseado numa historinha. É de verdade uma história É real. lindo. É lindo. Então, quando ela cuida da casa dela, a vida dela abre, acontece tudo. Tem um momento no filme que ela estava reformando a casa, e claro, como toda reforma estressante, né? Tinha aquele momento de estafa mental, né? Aquela bagunça, aquele pó. Ela tem uma crise nervosa e entra uma cobra na casa dela e ela chama o amigo dela, o corretor de imóveis, e fala para ele: Nossa, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E ela tem um desabafo. Ela fala: Tô de saco cheio, não sei porque eu comprei essa casa velha. Imagina uma casa na Toscana, né? Histórica.
A chave era desse tamanho, a chave da porta. É lindo o É filme. lindo, é. E aí ela Maravilhoso. fala, eu não tenho dinheiro nem para reformar, não sei o que eu tô fazendo. Aí ele fala, senhora, existe um trem que vem de Viena e vai até Veneza. E esse trem foram assentados os trilhos 300 anos antes do trem passar. Por quê? Se sabia que um dia o trem passaria. Então é isso, eu adoro, eu acho isso poético, eu acho lindo, porque É lindo fala da mesmo. nossa relação com a vida. A linha do trem é a nossa vida, você tem que construir a linha do trem da sua vida para que ela chegue. Você tem que preparar a sua casa para receber os seus desejos, os seus sonhos, os projetos futuros. Ela tem que acolher a sua vida, entendeu? Uma relação, você e a sua casa, de amor. Vou pôr uma pergunta aqui na tela, Cris, que Põe. acabou de chegar. É verdade que o norte do imóvel está relacionado à prosperidade? E colocar algum objeto vermelho nesta área melhora a energia? Essa escola que você está falando é a escola do chapéu negro e não é. O norte é o trabalho, não é a parte da prosperidade, tá? Na área, na escola que eu estudo, ela muda, tá? É no sudeste a área da prosperidade. Só que a gente tem que achar o sudeste real na casa. Não é aonde cairia na leitura, apontando o norte do baguá na porta de entrada. Não é. Quer dizer, é se fosse colocada essa escola, mas não é. O norte é o trabalho sempre no baguá, tá? A É diferença é porque que eu a uso o diferença é que o norte, norte que tu trabalha é o norte da bússola e o norte do chapéu preto é uma é o norte do representação, baguá. Tá. entendeu? Então, na hora de usar esse baguá, é sempre o norte ao trabalho, sempre. Só que eu Uhum. vou colocar o trabalho na leitura do meu projeto exatamente onde é o norte. Eu não vou representar Uhum. na porta de entrada, Sim. entendeu? Essa é a diferença. Nossa, Cris, a gente tem só 10 minutos agora. Que Ah, então, e triste. vermelho não é a cor. Deixa eu só complementar da pergunta. O vermelho não é a cor desse iguá. Essa cor desse iguá é o preto e o azul. É o elemento água, não é o vermelho. O vermelho é fogo, que também é uma representação de dinheiro. Mas nesse caso, para esse iguá não é, tá? Tá. Ô, Cris, eu acho que vale dar dica também, saber para quê? Para quarto. Ah, tá. No quarto, Eu acho vamos que é lá. bem válido o quarto, né? Sim, no quarto é muito legal você tirar todas as suas coisinhas de santinhos. Tercinhos, a Fatiminha lá que a gente traz de Fátima, ganha da tia, o Budinha lá da Tailândia. Não, não, não. No quarto, não. O quarto é só para dormir, mesmo. Não pode? Não. Sabe por que, que o sol nasce no leste? Então, é lá mesmo e vai ficar lá. Não vai mudar. Não pode. Porque no quarto, brincando, gente, no quarto é só a energia de ancoramento, de dormir, de ter um sono restabelecedor e de amor. Se for um casal que dorme nesse quarto, então a gente vai pôr tudo em pares. Isso eu gosto, dessa coisa eu gosto, que eu acho que para mim faz sentido, sabe? O casal, a coisa do par, somente dois. Isso eu gosto muito, tá? Então não pode ter santinho. Hoje, gente, a gente está vivendo um momento de transformação mundial planetária. Então, nada, nada mesmo, jamais vai ser como antes. Principalmente os projetos, tá? De arquitetura e decoração. Então, já vão se habituando, fazendo esses testes na casa de vocês, para achar um ponto na sua casa da espiritualidade. Porque no meu projeto, eu sou uma pessoa muito flexível. Então, mesmo que a área da espiritualidade no Baguá caia num lugar que não é possível, digamos que caia numa lavanderia, a gente vai fazer um ponto de espiritualidade na casa. Não, não precisa se desesperar. A gente vai ativar com cristais para que isso flua na casa, mas a gente pode ancorar um ponto. Então, escolha um ponto na sua casa e começa a fazer o teste como fica forte. Você colocar num cantinho todos os seus santinhos, as suas coisinhas, o seu tercinho, o seu japamala, enfim. E ali você fazer uma meditação. Se E você não não é quer no quarto. meditar, não é no quarto. Ah, não é no quarto. Então, veja como fica forte, como fica gostosa essa relação. É como se você tivesse o WhatsApp lá de Deus.
Sabe? Quando você tem um ponto de espiritualidade na sua casa, não quer dizer que se você está rezando, tomando banho, você não vai ser ouvida. Não, é que fica forte. Nossa, eu vou me conectar. Esse é meu ponto de luz em casa. Então, já começa a fazer esse teste. No quarto não é legal. Nevermore. Ô, Cris, tem outra pergunta aqui que chegou. Gostaria de saber se a cor do cristal faz a cura ou somente a vibração? Uma coisa está correlacionada com a outra. Por exemplo, a cor azul, tirando os cristais, não vamos falar de cristais, vamos falar exatamente da cor. Ela está ligada com as emoções, com a calmaria. Então, se você vai numa clínica de terapias de cores, que é cromoterapia, ela vai usar azul. Se chegar lá muito ansiosa, nossa, tô ansiosa, tô nervosa, ela vai, a primeira coisa, colocar azul em você. No quarto de bebê, é super recomendado a cor azul, porque ela calma. Ela dá um sono bom, ela tá ligada com a espiritualidade. Aí, claro que a pedra correlaciona com a cor, sim. Ela tem uma ligação total. E mais as propriedades dela, né? Mas já dá uma base, digamos. Você tem um cristal, não importa que você não saiba qual é. Você tem um cristal verde. A primeira propriedade dele é saúde. Todos os cristais, eles vão estar ligados à saúde, tá? Uhum. Os dourados, eles têm muita conexão, amarelados, com a coisa da Ô, espiritualidade. Cris, não para de chegar a pergunta. A gente tem 5 minutos. Meu Ó, Deus, gente, se eu juro. não Ó, conseguir porque, gente, eu responder, tenho um assistente maravilhoso, tá? Aí ele vai riscando o que eu vou respondendo, aí ele vai escrevendo todas as outras que vão chegando, e assim vai. sim, marido eficiente, como diz a minha Marido cliente. eficientíssimo. É. Se não conseguirmos responder aqui, meus amores, não fiquem chateados. Vocês vão lá no meu Instagram, mandem um direct que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá? Boa, Cris. Não Vou, fiquem fa- tristes. vou fazer uma pergunta aqui da Dai. Onde que Sim. você sugere o cantinho de oração? E a Sá perguntou se o cantinho pode ser no home office. Pode ser onde for possível. Então, digamos que você tem um cantinho lá na casa que não seja um quarto. Qualquer um serve, tá? É Então, só o cria quarto que ali. não é Só o ideal. quarto que não pode, exatamente, tá? Então, qualquer cantinho, você vai criar ali uma conexão. Então, ali você vai poder pôr todas as suas coisinhas. Os meus altares, eles são misturados. Buda, pedra, cristal, velhinha, não sei o quê, santinho, tercinho, junto com japamala. As minhas coisas que eu gosto. Eu não tenho uma religião, sou uma pessoa espiritualista. Eu junto coisas de tudo que eu sei, estudei, que eu gosto, que acho que fazem bem e trago para mim. Então faz ali seu ponto, cuida, não deixa empoeirado, deixa sempre bonitinho, sabe? Põe uma flor de vez em quando. As Depois eu flores vou são fazer bem um vídeo, se importantes nos vocês ambientes. quiserem, como a gente deve fazer um altar na nossa casa. Eu Ai, posso fazer um boa, vídeo Cris. sobre isso. É legal, né? É muito boa. Cris, tem uma pergunta aqui da Grazi. Cabeceira da cama na parede sul precisa de cura? Não tenho essa leitura, Grazi. Não trabalho com esse tipo de leitura. A minha leitura do Bazar, ela é muito solta, muito livre. Não tem essas restrições de isso pode, isso não pode, muda aquilo, não muda. A gente cura. Se ela tá numa área que não é boa e não é pela direção, eu vou Vai ter observar cura. outra coisa, vai ter cura, meu amor. Tudo tem cura na vida, É, menos pra morte e pro corona por enquanto, né? Porque é, boa. Por isso que é muito bom. Eu vou te falar que a Elizabeth Primati até comentou aqui, falando que ela tinha muita restrição com relação ao Feng Shui. Eu uhum, também. muitas Mas como pessoas eu têm. conheço o seu trabalho, eu sei que você não muda as coisas. Gente, isso é sensacional. É Sim, eu também muito tinha. legal. Eu Isso é também tinha, maravilhoso. estudava, eu falava, caraca, meu, eu não vou conseguir aplicar isso nunca, porque eu não vou fazer isso na minha casa. E aí um dia eu me deparei com essa escola que bateu como uma verdade para mim, me apaixonei. E é assim que eu faço, sem mudar nada, tá, gente? Também não gosto dessa ideia de mudar as Não, coisas. porque imagina, você vai lá, tem vários profissionais aqui. Estão lá, fazem todo o projeto, todo o layout, todo o estudo. Aí vem uma pessoa e diz: Não, mas isso aqui não tem que ser assim, tem que ser assado. Nossa, Isso aqui tem que pintar de verde, tem isso um aqui de milhão de vermelho. arquitetas e designers que odeiam Feng Shui por causa disso. Eu dou consultoria para vários escritórios, porque justamente quando elas me descobrem, elas enlouquecem. Porque eu não mudo. E elas têm pavor, milhares vêm falar para mim, nossa, eu odiava Feng Shui, porque uma consultora falou para minha cliente que eu tinha que mudar tudo. Gente, com razão. Tem apartamentos que a gente vê a planta super restrita, você não tem opção, só pode aquela parede colocar a cama. O que você vai fazer?
Você vai criar mais um problema. Eu acredito somente na vida o que vai funcionar para tudo que você escolher na tua vida, gente. Aquilo que soma na tua vida, não aquilo que atrapalha. Quando você for escolher uma coisa na sua vida e aquilo for de dar um rancinho, não faz. Aí, esses dias também eu tava fazendo uma live, a pessoa falou no meio da live assim: ai, não sei se eu faço seu curso um dia. Eu falei: não faz, amor. Se você tem dúvida, não faz. Porque a dúvida é o não. Ô, Cris, a gente tem 1 minuto e 23 segundos Pra falar. Gente, pelo amor para de dar Deus. tchau, para agradecer. Primeiro, eu queria te agradecer bem rapidinho por esse momento Eu que agradeço, um maravilhoso, toda prazer. essa sua disponibilidade de passar esse Imagina. conteúdo, todas essas dicas incríveis, foi maravilhoso. Quem tiver dúvida, manda lá para Cris, porque assim, a gente não conseguiu responder nem metade das perguntas. Pode Foi mandar. bem bacana, manda para Cris que ela responde e a Cris Sim. vai se despedir e deixar um recadinho para todos vocês. Um beijo enorme no coração de vocês. Gente, vamos cuidar da nossa espiritualidade, da nossa cabeça, que é a única coisa que vai restar. É normal um dia a gente estar triste nessa oscilação bom, bom, ruim, 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 bom, bom. Tá tudo certo, tá? Porque o negócio tá forte, tá muito pesado. Mas a gente vai sobreviver, vai sair melhor. Sexta-feira, gente, vai ter uma live às 3h30 da tarde no meu Instagram, onde eu vou falar sobre o meu curso. Então, todas as perguntas, a gente vai ter um Close Friends, vou disponibilizar um WhatsApp só para dúvidas e para o curso. Tá? Então, quem estiver interessado, quem quiser aplicar na sua vida, no seu escritório, nos seus clientes, pode assistir essa minha live sexta-feira que vai ser incrível, tá? E é isso. Obrigada, Obrigada, gente, viu, pela Cris? confiança, Obrigada pela a todos amizade. vocês pelas perguntas, pela Um beijo no coração de participação, cada um que tá aqui. Ju, por ô, essa Gi, energia incrível. salva Obrigada, no viu? Boa IGTV, noite. hein?